Salve guys, era aqui. Hoje vamos continuar da onde eu parei e falar sobre qual que foi a grande diferença entre as empresas que tiveram sucesso em 2026 e as que não tiveram. O ponto principal do texto era que no ano de 2026, as empresas que conseguissem realmente integrar as novas tecnologias do mercado aos seus modelos de negócios teriam um resultado completamente diferente das outras e alguns outros pontos, mas esse era o ponto principal. E hoje eu vim aprofundar um pouco mais sobre isso para facilitar o entendimento e também para dar uma luz para as pessoas que eu vejo que tantas empresas ainda pecam nisso. E a pergunta é: você ainda precisa ficar atualizando o seu sistema constantemente? Se você precisa, por exemplo, fazer o seu planejamento no começo da sprint, passar suas atividades para dentro do seu ERP, se você precisa, depois de fazer algumas atividades, ir no seu software de gestão e atualizar, se a sua resposta for sim, você ainda precisa fazer e depois atualizar, aí eu vou te mostrar que o que você está fazendo é apenas utilização de tecnologia e não digitalização de verdade. Vamos lá. Para começar, a gente tem que entender o que é tecnologia. No sentido da etimologia direta, tecnologia é o conjunto de técnicas, métodos, ferramentas e conhecimentos criados pelo ser humano para resolver problemas, realizar tarefas e modificar o ambiente. O primeiro passo para você realmente conseguir entender se você está tendo um processo de digitalização, se você está utilizando uma ferramenta, se você está entrando no grupo das pessoas que realmente estão mudando seus processos, que realmente vão conseguir tirar valor da tecnologia, você primeiro tem que entender quais são as tecnologias do seu ambiente. E para você conseguir fazer isso de forma precisa, você tem que entender duas coisas. A primeira, quais são as tecnologias que estão presentes hoje no mercado. Então, por exemplo, você olhar para os seus competidores, olhar para as outras ferramentas, soluções parecidas, em mercados parecidos, e entender quais são as tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado e que realmente fazem diferença para a sua empresa. E o segundo passo é entender em que estágio da digitalização ela está. Para fazer isso, o melhor, o mais aconselhado, seria ter uma pessoa técnica com conhecimento profundo, tanto de negócio quanto técnica, para conseguir te ajudar a chegar com precisão no nível que a tecnologia está difundida nas outras empresas e em que nível ela pode ser difundido dentro da sua. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, como que a gente pode fazer? Existe um framework, ele não é perfeito, mas ele é bem bacana, que é o 6D. Inclusive, eu já tenho aí um vídeo sobre ele, que basicamente são 6 níveis, que começam com D, da digitalização. Então aqui, apenas para embasar a nossa conversa inicial, mas se você não souber, eu recomendo que você assista o vídeo do 6D, ele tá muito legal. Ele fala sobre o processo de digitalização entre a Blockbuster e a Netflix. Eu vou explicando enquanto eu vou dando exemplos do que aconteceu. Os 6 passos são digitalização, decepção, disrupção, desmonetização, desmaterialização e democratização. No resumo, é basicamente os passos desde você descobrir uma tecnologia, ela não aparentar dar o resultado que ela deveria dar, e depois o processo dela começar a se tornar barata, começar a quebrar os modelos antigos, trazer uma grande referência para o domínio e depois a democratização. Todo mundo ali entrando no balaio, porque agora a tecnologia se tornou acessível a todos. Não é mais um diferencial. Ela altera a forma do consumo. É importante entender que todo o processo de inovação, ele é feito por meio de uma tecnologia, porém, ele é uma alteração no consumo e não na tecnologia em si. Tecnologia por tecnologia não faz diferença. E sim como você aplica isso e como isso altera a vida das pessoas. Beleza? O mundo ainda é sobre pessoas. Basicamente, quando você tem a lista das tecnologias que você tem, que são impactantes para o seu negócio, e o passo que ela está dentro do seu mercado, você começa a ter um termômetro se você tem que correr com a tecnologia ou se você tem tempo de pegar ela no momento certo. No resumo é isso. O problema principal é que a maioria das pessoas não tem a honestidade suficiente interna, a capacidade de olhar objetivamente e saber
o nível de maturidade que ela tá na tecnologia. Normalmente elas olham e falam: nossa, eu estou utilizando o software X dentro da minha empresa, somos muito tecnológicos, olha, estamos usando AI no nosso dia a dia. Utilizar AI não é muito diferente. Agora, se você consegue criar um processo para que essa AI consiga, em tempo real, gerar valor para sua empresa, sem precisar ficar batendo tanto em ser humano, aí sim você começa a falar sobre um poder de escala diferente. Você começa a falar de um poder, de uma vantagem diferente. Não é o seu funcionário utilizando porque ele está com preguiça de pensar. Não é isso. É sobre você criar um workflow onde a AI consegue fazer 80%, 70% do trabalho e entregar para uma pessoa só finalizar. E aí essa pessoa, em vez de conseguir fazer uma task por dia, começa a fazer 5, 6, 10. Eu mesmo, alguns meses atrás, quando eu estava mais à frente do desenvolvimento, numa empresa de software, eu sozinho, por conta da IA, estava conseguindo entregar mais do que 5 devs combinados. Eu gastava mais dinheiro em token do que ganhava de salário. Sim, mas ainda era 2 salários para 5 desenvolvedores. Ainda estava no lucro. Era menos pessoas, menos burocracia, mais agilidade e mais qualidade de vida, porque eu não precisava mais me estressar, eu ficava com a parte de pensar, não com a parte chata de ficar codando e desenhando. Eu apenas fazia a solução e criava um flow que eu já sabia como a AI ia me devolver, eu sabia os erros que ela ia errar, e não tem problema, porque faz parte do processo. Esse é o ponto. Mas não vamos entrar aqui, tanto nesse assunto, reconectando que só porque você está utilizando AI, de fato você está conseguindo extrair a qualidade e o potencial daquela AI. Um exemplo claro, você dá o cloud para as pessoas dentro da sua empresa e elas simplesmente utilizam como fonte de pesquisa, elas não criam um workflow para essa IA conseguir entregar valor de forma muito mais rápido, com muito menos auxílio e cometendo os erros óbvios que serão corrigidos por outras pessoas no futuro, isso é completamente diferente. Por quê? Porque você de fato está utilizando a ferramenta para aquilo que ela serve. Um exemplo dessa falta de honestidade é um estudo onde analisaram 410 estabelecimentos e pediram que cada um avaliasse o próprio estado tecnológico em relação ao mercado. 60% se colocaram acima da média. 60% da média é matematicamente impossível. E tem uma camada pior. Entre os estabelecimentos que usavam pouquíssima tecnologia, mais de 40% ainda se descreveram acima da média. Pouco mais de 10% aceitaram se colocar abaixo. Uma pesquisa da Forrest Consulting encontrou o mesmo padrão com outro recorte. 65% dos líderes se consideravam um estágio avançado de maturidade digital, enquanto menos de 12% tinham de fato chegado lá. Olha o tamanho da discrepância. E é importante entender que isso não é burrice, isso é falta de informação. Até grandes empresas, quando eu digo grandes empresas, estou falando das maiores empresas do mundo. De empresa que fatura milhões e milhões por hora. Eu já trabalhei em empresas, como por exemplo a Ambev, enormes, extremamente tecnológicas, mas ainda com algumas partes extremamente arcaicas. Então é importante entender que até mesmo as grandes, elas ainda têm muita coisa para se digitalizar. Então, às vezes, você acha que conta de estar utilizando uma inteligência artificial, eu tô gerando aqui inteligência artificial, tô trabalhando com digital marketing, nossa, eu sou muito inovador e digital. Será que você utiliza a tecnologia como uma ferramenta ou você realmente incorporou a tecnologia dentro do seu processo? E essa é a diferença que eu quero falar hoje. Eu vou contar uma história aqui fictícia para ajudar a galera a entender. Imagina que você é um dono de restaurante, você tem uma excelente comida, muitas pessoas te dão feedback positivo, você é uma pessoa super zen, gosta de comida saudável, só vende comida saudável, tem um propósito sua empresa, não é apenas fazer dinheiro por fazer dinheiro. Tá tudo alinhado, tudo certo, mas você tem uma grande dificuldade que você tem que controlar todo o seu estoque
todos os pedidos, a validação, ver se ninguém tá pegando dinheiro escondido, você faz tudo pelo caderno. Vai tendo pedido por pedido, vão se anotando os pedidos e chega no final do dia, você bate o caixa, você bate o estoque. Às vezes você acerta, às vezes você erra e vida que segue. Na maioria das vezes você acerta porque você é uma excelente pessoa. Só que em um fatídico dia, você olha e fala, cara, meu negócio é muito bom, eu tenho chance de crescer esse negócio. Vamos profissionalizar? Vou contratar um software de gestão de negócios voltados para restaurante e começar a utilizar ele. Porém, você foi fazer cotar um software no mercado e percebeu que era muito caro. Você viu uma tecnologia no mercado que você poderia pagar por mês ali, teria um valor de 1%, 3% do que você iria investir, você pagaria ali por mês. Pô, para você fez muito sentido naquele momento. E aí você contratou esse software. Porém, esse software é um software imenso. Ele é feito para você e para qualquer outro restaurante. E você é uma pessoa ocupada, você é dono de um restaurante, tem que continuar lidando com as compras, tem que continuar com caixa, tem que continuar com o treinamento das pessoas, lidar com o restaurante, lidar com fornecedor, pagar os impostos, aprender as novas formas de pagar impostos. Então, a nossa vida é uma loucura. E você não teve tempo para estudar de fato a tecnologia que você estava comprando. E aí você foi lá, chamou o seu melhor funcionário, aquele cara que é focado, e falou para ele, olha, aprende a usar, entra em contato com essa empresa que a gente está contratando o serviço aqui, vamos utilizar junto aí. Aí vocês vão lá, utilizam juntos e fazem um processo para executar. Vocês não conseguem encontrar uma forma que seja boa para botar os pedidos dentro do software direto. Então o que vocês fazem? Porque vocês precisam continuar operando, vocês continuam anotando no caderno, mas no final do dia, você vai lá e usa o aplicativo, joga todos os pedidos e aquilo te ajuda a fechar o seu caixa, te ajuda a ver o seu estoque. Você não precisa mais ficar batendo um por um, porque agora você bate no software, mas você continua utilizando o seu caderno. Então presta atenção, você conseguiu entender o problema? Quando você não entende de fato a tecnologia e não consegue trazer ela para dentro dos seus processos, para dentro da cultura da sua empresa, aquela tecnologia que tem poderes enormes de alterar a sua vida, de alterar o seu negócio, não consegue ter uma performance diferente da sua antiga tecnologia, porque você trata ela igual. Você está tendo um software, você está tratando igual um caderno, como uma fonte de verdade para te ajudar a validar, porque você não teve o tempo, não teve o conhecimento para conseguir integrar de verdade a tecnologia. E ele virou um step no seu processo e não o meio do seu processo. Quando, ao invés de você adicionar um passo a mais, sincronizar na tecnologia, quando você troca de um step para se tornar o meio, então, agora o meu processo, em vez de ele ter o passo 1, anotar, passo 2, validar, passo 3, bater o caixa, passo 4, bater o estoque, em vez de ser assim, agora é passo 1, jogar no sistema, passo 2, validar os resultados do dia, ver as métricas, quais foram os pedidos que mais saiu. Você consegue perceber que enquanto você só adicionou no seu step by step antigo mais um step, e nesse novo os steps mudaram ligeiramente para atender a tecnologia e a tecnologia não virou um step a mais e sim um meio, isso é o começo da digitalização. É quando você começa a alterar a sua cultura, é quando você começa a alterar os seus pensamentos, porque você alterou os seus processos, porque você alterou a tecnologia que está rodando a sua empresa. Tecnologia que altera processo, que altera pensamento, que altera pessoas, que altera cultura. É assim que funciona. Isso é digitalização. E as empresas que entenderam isso e conseguiram trazer a IA para ser parte do seu processo de verdade, para ser o meio do seu processo, essas empresas não estão utilizando AI para gerar imagem. Você trocou o step de pedir para um designer gerar uma imagem e colocou para a IA gerar uma imagem. Isso não é digitalização. Isso não é utilizar a AI de uma forma realmente inteligente. Terminando o exemplo que a gente trouxe, em vez da tecnologia apenas ajudar o dono do restaurante a continuar fazendo o que ele sempre fez, agora ele começa a fazer outras coisas, porque a tecnologia que ele está utilizando já ajuda ou faz o que ele está querendo fazer. Agora que você entendeu, como é que a gente pega uma tecnologia e coloca dentro do nosso processo?
não como um passo, e sim como um meio. Bom, isso é um vídeo à parte, mas eu vou dar um resumo aqui só para você não sair no breu. O primeiro passo para você trazer a tecnologia é o estudo e o entendimento. Tem que ter um conhecimento profundo para isso. Então, ter uma pessoa de tecnologia nesse momento é muito importante. Às vezes você consegue contratar uma terceirizada, mas que consegue te dar um vislumbre para você poder tomar a tomada de decisão, para que você possa acertar e não ficar cometendo no erro e acerto. Mas caso você queira fazer sozinho, é o estudo, é sentar a bunda e ler como a tecnologia funciona, você já sabe como ela é impactante e que nível que ela tá, você vai lá, tá, quais são todas as capacidades dela? As capacidades X, Y, Z. Quais são as que me interessam? Tá, só X e Y, beleza. Então deixa eu estudar X. Você vai lá, faz um estudo detalhado da X. Da X tem a X1, X2, X3, X4. Dentro da Y tem Y1, Y2, Y3, Y4. Aí você olha para sua empresa, olha para as pessoas, fala, beleza, então aqui fulano e ciclano, o trabalho de vocês mudou. Agora, em vez de vocês tirarem um pedido e anotar no caderno, eu vou querer que vocês joguem isso dentro do sistema, direto. Como é que você joga? Assim, ó, você entra nessa parte, aí você faz isso, aí você faz aquilo, você faz isso, entendeu? Não, beleza, tá aqui um treinamento pra você, aqui ó, fiz essa apostilinha aqui pra você, utilizando AI. E aí, uma vez que começa o treinamento, vem a geração de informação. Principalmente nas tecnologias de digitalização, onde a gente começa a utilizar software, a gente também começa a gerar dados. É muito importante que o software que você utilize tenha essa capacidade. Então, muitas vezes, por exemplo, você contrata uma pessoa para ser essa parte de digitalização ou um terceirizado e você faz uma pequena adaptação do software que você está comprando para suas necessidades. Porque com uma pequena adaptação, às vezes, você consegue tirar a informação que vai te dar a capacidade de ter inteligência de negócios através da análise de dados, trazendo a sua digitalização para um próximo nível. E depois de tudo isso, conforme você vai melhorando os seus processos de digitalização, por exemplo, fazendo mais integrações com software, trazendo mais dados, trazendo uma tomada de decisão mais assertiva, você começa a ter menos papel na operação e mais papel no estratégico. E aí o seu negócio começa a se tornar escalável, porque ele não depende mais do seu bom senso. Você tem um software que consegue ter o seu bom senso dentro dele. E é isso que é você criar uma tecnologia. Você, de fato, começa a criar o seu jeito de fazer negócio, sua tomada de decisão dentro do computador. Sem precisar você pensar, sem precisar você tomar a decisão, sendo de uma forma muito mais rápida e muito mais poderosa. Por isso, aumento da escalabilidade. E com a AI fazendo cognições, ainda se torna mais poderosa a digitalização, porque você começa a ganhar maior variedade de ferramentas para fazer automações. Entendeu? No exemplo que eu dei, então, o cara, ele iria parar de utilizar a tecnologia dele simplesmente para fazer validação no final do dia, para começar a lançar os dados diretamente dentro da tecnologia, seus planejamentos, seu controle de estoque, seu controle de tributos. E aí, fonte de verdade para de ser a cabeça dele, o caderno dele, e o caderno dele morre. Quem se torna o ponto principal vira o software, a tecnologia. E é por isso que é importante você ter controle sobre a sua tecnologia. As grandes empresas, elas aprenderam isso utilizando a Apple como um grande exemplo, porque ela não tem uma fábrica, ela não constrói o próprio chip, mas ela é dona da própria tecnologia. E olha o poder que ela ganha. A Tesla, ela constrói carro. Talvez não seja o melhor carro do mundo, provavelmente não é. Porém, ela é dona do chip dela, dona da tecnologia dela. Então, você tem que entender o que é o core da tecnologia da sua empresa e aquilo que você pode, de fato, terceirizar. E quando você faz essa tomada de decisão errada, seja através da terceirização da tecnologia core da sua empresa, ou seja, da utilização de tecnologia apenas como um step dentro do seu processo antigo, sem mudar ele de verdade, acontece os grandes problemas que a gente vê aí da, entre aspas, digitalização que deu errado.
Empresas que constroem software sem segurança, utilizando vibe coding, não estão integrando tecnologia nos seus processos. Antigamente eles iriam fazer de outro jeito e agora utilizando desenvolvimento, por exemplo. Ou advogados que antigamente iam lá e faziam seus documentos, começam a utilizar AI, que trazem dados que estão errados porque não tem governança, porque não trata a inteligência artificial como um facilitador ali na escrita do texto dele, e acaba tendo problemas. Quantos casos desses a gente já não viu na internet? Até, por exemplo, empresas que entendem, estão no ponto da tecnologia, mas que não entendem de fato o propósito das coisas, como por exemplo a Meta com o WhatsApp, que botou lá que o inteligência artificial dentro do WhatsApp ficou uma desgraça, né? Inclusive, essa é uma das grandes oportunidades do nosso século. Estando alinhados com isso, eu até abri uma empresa chamada Blimit, que é uma desenvolvedora de software, que a gente não vende software apenas. A gente tem sim os nossos SaaS, onde a gente vende só software, porém, quando a gente é contratado como uma empresa, uma prestadora de serviço para o desenvolvimento de software, a gente não vende software. O que a gente vende? A gente vende o serviço de entender as tecnologias, entender o ambiente, construir uma estratégia para conseguir trazer a tecnologia para dentro dos seus processos, treinar e capacitar as pessoas para realmente conseguir tirar o verdadeiro valor da tecnologia, e aí sim integrar o software, e aí sim trazer a tecnologia em parceria com a empresa. Porque só assim que a gente de fato vai estar tendo algum impacto dos nossos clientes, através da digitalização e não da venda de software. Ficou claro o meu ponto? Vocês entenderam? Se sim, deixe um comentário elogiando a minha eloquência. Se ficou muito ruim, não entendi nada, Zero, também deixa aí o comentário, me explica o que não entendeu. Às vezes eu posso fazer um vídeo, trazer um pouco mais de informação sobre isso. Mas no mais é isso. Agradeço muito vocês, ao tempo que vocês ficaram aqui comigo. Se inscreva, deixa o like, manda para alguém que precisa se digitalizar. Junto e valeu!